Graças e paz. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje de esperança e consolo ao teu coração. Eu gostaria de falar a respeito de um Deus que é presente, de um Deus que está do nosso lado. E eu quero tomar por base o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16, que vai dizer assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A palavra aqui, o Espírito Santo, ela deriva do hebraico e do grego também, a palavra parakletos, que significa chamado para ficar perto, ou aquele que é chamado para ajudar. E também ele pode ser traduzido como o consolador, o advogado, o intercessor. Mas em todas essas traduções, em todos esses derivados, nós podemos perceber que é um Deus presente. Aquele que foi enviado, aquele que foi chamado para caminhar do lado, para estar perto. Então, amado, nós temos um Deus, não um Deus distante, mas um Deus que está conosco, um Deus que caminha junto. Então, através dessa palavra, nós podemos ter uma certeza. Quando amanhã você for sair para o seu trabalho, você pode ter uma certeza: o Espírito Santo vai com você. Se amanhã você for sair para uma entrevista, o Espírito Santo estará contigo. Se você for cumprir um chamado, você pode ter uma certeza: o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito vivo, ele estará contigo. Você não estará sozinho, então não temas. Em nome de Jesus. Certa feita, existe uma história que um garoto ele chega para o pai e pergunta: qual o tamanho de Deus? Então o pai ele pede para o filho olhar para o céu. E o pai avistou um avião, ele perguntou para o filho: que tamanho é aquele avião? O menino disse: pequeno, quase não dá para ver. Então o pai pegou aquela criança pela mão e foi até um aeroporto. E ali, aproximando de um avião que estava pousado, ele perguntou para o menino: e agora? Qual o tamanho do avião? O menino respondeu: nossa, pai, ele é enorme. O pai então disse: assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Então, amado, também como base, o avião, quando nós olhamos para o avião, ele tem duas asas. E eu posso perguntar: qual das duas asas é mais importante? E você pode responder: as duas são de igual importância, porque sem uma das duas, o avião não vai sair do chão. Sem uma das duas, o avião não vai cumprir o propósito a qual ele foi construído para desempenhar. Amado, na nossa vida cristã, você pode perguntar: qual é mais importante? A palavra de Deus ou o Espírito Santo? Jesus ou o Espírito Santo? E eu vou dizer: ambos são importantes na vida cristã, na vida do crente. Jesus, de uma forma simplificada, eu posso dizer que Jesus é a palavra revelada. A palavra de Deus é através dela que nós temos o conhecimento de quem é Deus. A palavra vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo é o poder de Deus que vivifica essa palavra na vida do crente. O Espírito Santo é aquele que capacita o crente a viver a verdade da palavra na nossa caminhada cristã. Então entenda isso. Nós precisamos buscar conhecer a Deus, conhecer a Cristo e ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vai nos trazer um equilíbrio para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ter sucesso na nossa vida cristã, para que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor, que nós possamos aplicar essa palavra e ela possa se tornar viva
na nossa vida, no dia a dia. O próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, ali a partir do verso 4 e 5, ele diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós podemos entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é Jesus revelado. Nós precisamos desejar ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que essa palavra de Deus se torne o poder de Deus nas nossas vidas. O próprio Senhor, ele diz lá em Marcos 16, a partir do verso 17, e estes sinais seguirão aos que creem. Então, amado, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, a fé ela vem. Porque assim como eu já citei, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós ouvimos e o nosso coração se enche de fé, o Espírito Santo se torna essa palavra viva no nosso coração. Então os sinais vai seguir, vai acompanhar aqueles que creem. Em nome de Jesus eu oro para que neste dia o Espírito Santo ele toque na sua vida e ele torne a palavra do Senhor viva no teu coração, para que você possa viver experiências com Deus, para que você possa viver uma vida no poder de Deus, em nome de Jesus, no seu dia a dia. Quando você for para o seu trabalho, quando você for desempenhar o papel, o teu chamado, quando você for resolver um problema, você possa ter uma certeza: eu não estou sozinho. O Consolador, o Ajudador, aquele que está comigo, meu advogado, ele está bem perto, ele não está distante. O Senhor, ele enviou outro Consolador para que estivesse comigo todos os dias. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amado, eu não estou sozinho, você não está sozinho. Creia nessa palavra. O Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que está do lado, aquele que foi enviado para estar conosco, ele está verdadeiramente comigo e com você, nos suportando, nos consolando, nos edificando, nos adestrando as nossas mãos, nos capacitando para o dia a dia. Porque, amado, a vida cristã, os desafios é todos os dias. Não é somente aquele dia que você decidiu convidar o Senhor para entrar na sua vida, para ser o seu Senhor e Salvador. Aquele foi o primeiro passo. Mas todos os dias, essa palavra ela precisa se tornar viva no nosso coração. Todos os dias, o obedecer, o caminhar na palavra é um desafio, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um ajudador, um consolador, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos capacita e nos ajuda a viver os desafios, a viver a palavra de Deus e não mais a nossa vontade. É o Espírito Santo em nós que faz nós vencermos os desafios do dia a dia. É Ele que no seu caminhar e nos seus relacionamentos, talvez no seu casamento, é Ele que te ajuda no dia a dia a amar, a entender, a compreender melhor o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos. A amar verdadeiramente é somente através do Espírito Santo. É Ele que te capacita naquele dia que talvez foi um dia difícil para você. E quando o seu esposo chega em casa, cansado depois de um dia de trabalho, e talvez ele não está um dos seus melhores dias, mas você, cheio do Espírito Santo, você vai olhar para ele, cheio de compaixão, e vai entender que ele viveu talvez um dia difícil no seu dia de trabalho, e você vai amar a ele.
E você vai entender o porquê talvez ele não chegou nos dias mais amáveis, mas você percebeu que ele estava naquele dia estressado e você não vai responder a ele da mesma forma que talvez ele tratou você, mas cheio de compaixão, cheio do Espírito Santo. Você vai trazer a palavra do Senhor para aquele relacionamento, para aquele desafio, e você vai olhar para ele e vai entender, passar a entender e compreender o porquê talvez ele não está tão bem. E você então, através da sabedoria do Espírito Santo, vai conseguir trazer paz para sua casa, trazer paz para o seu casamento, para trazer paz para os seus relacionamentos. E da mesma forma, esposo, talvez você vai chegar em casa depois de um dia, talvez estressante, tantos desafios você teve que resolver. E talvez você vai chegar na sua casa e você vai olhar para sua esposa. Talvez a casa não vai estar do jeito que você imaginou. Talvez o jantar, a refeição não está da forma que você imaginou. Só que cheio do Espírito Santo. Você vai estar cheio de amor e compaixão para olhar para ela e falar: ela cuidou da casa, ela cuidou dos meus filhos. Eu sei que não foi fácil cuidar dos filhos. Qual será o desafio? Será a dificuldade que ela teve nesse dia? Eu estou aqui para ajudá-la, para compreendê-la, para amá-la e respeitá-la, para amar a ela como Cristo amou a igreja. Isso é os desafios do dia a dia da vida cristã. A vida cristã, ela não é um conto de fadas. A vida cristã é um desafio, dia a dia. Mas nós podemos ter uma certeza que nós não estamos sozinhos para vencer esses desafios. Mas nós temos um ajudador, um consolador, um intercessor que está bem perto e intercede junto ao Pai também. E eu quero orar nesse dia por você, para que esse Espírito Santo, ele nos capacite, ele nos revista, para que nós possamos viver em vitória, dia a dia, em nome de Jesus. Que você possa desejar, dia após dia, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a sua palavra, mas ter um relacionamento também com aquele que vivifica a palavra, com o Espírito Santo. Porque, amado, assim como nós vemos no início da igreja, o Senhor Jesus ele enfrentou desafios ali com os doutores da lei, aquele que conhecia as leis, mas não conhecia o Deus da lei. Eu e você precisamos ser aquele que conhece a letra, a palavra, mas precisamos também ser conhecedor e ter intimidade e relacionamento com aquele que inspirou a palavra, com aquele que torna a palavra viva nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que você seja uma bênção onde você estiver, porque o Senhor te amou com um propósito e Ele te revestiu com o Espírito Santo, com o poder para cumprir esse propósito e esse chamado. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra ela seja viva no nosso coração. Que o relacionamento com o Espírito Santo todos os dias possa ser real e verdadeiro na nossa vida. Que o ajudador, que o consolador, que o intercessor, que o advogado fiel, todos os dias nós possamos ter a consciência de que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos desamparados, mas aquele que está conosco, aquele que é Deus também, aquele que o Senhor Jesus, Ele diz: é necessário que eu vá, porque se eu for eu vou enviar outro Consolador. Assim como o Senhor Jesus, Ele cumpriu o propósito dele, a qual Ele foi enviado pelo Pai. E ali, naquela cruz, Ele mesmo disse, Ele bradou: está consumado, está concluído. Mas Ele enviou o Consolador. E Ele mesmo disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Mas lá em Pentecostes, cumpriu a promessa da chegada, do envio do Espírito Santo.
E ali como em Pentecoste, o Senhor, Ele enviou, Ele cumpriu a promessa, o Espírito Santo, Ele veio e Ele permanece conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Que esse Espírito Santo, Ele possa ser vivo na sua vida, porque Ele habita em vós e Ele está conosco, comigo e com você, para sempre. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa ser o consolador nesse dia, que talvez hoje você não está bem, está triste, talvez você ouviu palavras que te feriram, que o Consolador hoje te sare e te cure, mas que Ele possa ser também aquele que nos ajuda a viver os desafios do dia a dia, desafio em família, desafio nos relacionamentos, desafio da nossa vida em comunidade, da nossa vida em igreja, da nossa vida em cumprir o propósito chamado a qual Ele nos designou. Espírito Santo, o amigo, o consolador, o ajudador, que Ele seja aquele que esteja bem presente, e Ele está, mas que nós possamos ter a consciência de que Ele verdadeiramente está, e que nós possamos andar e ter uma vida cristã de vitórias, desafios, sim, porque no mundo nós teríamos aflição, o próprio Senhor diz, mas nós vamos vencer dia a dia com a ajuda do poder de Deus, baseado e estruturado e bem firmado na palavra de Deus, e capacitado e revestido do poder de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fique com essa palavra e com o Espírito Santo e o poder de Deus, que é a palavra de Deus, ela te toque, ela te sare nesse dia, ela te cure nesse dia, ela traga libertação nesse dia, e amanhã e depois da manhã, porque o processo é todos os dias, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Mas não desista, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada, e você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde todos os dias, até a sua volta.